Segunda questão. O gráfico a seguir representa a força resultante atuando sobre um corpo, ao longo de uma determinada distância. Responda. Letra A. A força mudou de sentido em algum momento? Justifique. Letra B. Qual o trabalho da força resultante, em joules, do início do movimento até o ponto no qual o valor da força é máximo? Letra C. Qual o trabalho da força resultante, em joules, do início do movimento até o corpo percorrer 8 metros de distância? Bom, então vamos lá. Na letra A, ele pergunta para a gente se em algum momento a força ela vai mudar de sentido. Bom, analisando o gráfico aqui, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a força ela é crescente, certo? Inicialmente, até atingir a marca de 20 newtons e o corpo andar 5 metros. E depois essa força ela vai ser decrescente, certo? Até o corpo andar 8 metros. Só que durante toda a trajetória, a força ela tem um valor positivo. Ela tem um valor maior que zero, certo? Ela está sempre aqui, ó, acima do eixo das abscissas, acima do eixo X. Se a força ela mudasse de sentido, em algum momento o valor dessa força ela teria que ser negativo. Tudo bem? Portanto, a resposta é não, a força em nenhum momento muda de sentido. Na letra B, é perguntado para a gente qual vai ser o valor do trabalho exercido pela força até a força atingir o seu valor máximo, certo? Bom, o que é que a gente sabe? A gente sabe que o trabalho de uma força ela vai ser numericamente igual à área do gráfico da força pela distância. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho o eixo das abscissas aqui e eu tenho justamente a função f da força, certo? Então, vai ser a área entre essas duas retas, ou seja, essa área aqui, ó, que vai ter o valor do trabalho dessa força, certo? E essa área a gente percebe que vai ser a área de um triângulo de altura 20, que é o valor da força em newtons, e de base igual a 5 metros, certo? Então a gente pode calcular da seguinte forma. A área vai ser igual à área desse triângulo, que é o valor da sua altura vezes o valor da sua base, dividido por 2, certo? Portanto, a gente chega à conclusão que a resposta da letra B é que o trabalho dessa força é de 50 joules, certo? Na letra C, ele pede para a gente determinar qual é que vai ser o valor do trabalho exercido pela força durante toda a trajetória, ou seja, até o corpo se deslocar por 8 metros, tudo bem? Bom, nesse caso, o gráfico que vai representar a força ao longo desses 8 metros vai ser o gráfico, olha, desse triângulo aqui, tudo bem? E esse triângulo aqui vai compreender justamente o triângulo que a gente calculou a área na letra B, mais esse triângulo menor aqui que está sendo destacado em vermelho, certo? Portanto, a gente vai ter nessa ocasião um triângulo também de altura igual a 20, assim como na letra B, mas dessa vez de base igual a 8, certo? Portanto, para calcular o trabalho dessa força ao longo do deslocamento de 8 metros, ou seja, para calcular essa área, a gente pode calcular da seguinte forma. A altura do triângulo vezes a base, ou seja, respectivamente os valores de 20, que está representando aqui a força, e 8, que está representando o deslocamento, dividido por 2. E esse resultado vai dar igual a 80 joules.